Porque isso só reforça mais ainda a minha decisão de falar não. Porque precisa ser dito não. Você está entendendo isso? Eu digo não ao prazer imediato diante de algo espiritual que está para acontecer. Ezequiel 33 nos diz o seguinte: a palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a tua terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável pela sua própria morte. Se tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável por essa morte? Será o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá como? Na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele decidir não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você terá salvo a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos já para te agradecer pelo teu Santo Espírito que se faz presente neste lugar. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova dia após dia. Quero pedir a ti, Deus Todo-Poderoso, que continue falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Nós dependemos de ti. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos trapo. Nós somos, meu Deus, palavras não muito boas vêm à mente diante de tudo aquilo que nós somos quando não temos o Senhor. Mas quando o Senhor é conosco, quando o Senhor vem sobre nós, o Senhor traz transformação, o Senhor traz vida, o Senhor traz libertação, e nós somos muito gratos por isso. Queremos pedir que nesta manhã o Senhor nos conduza de uma forma excepcional, para que eu possa trabalhar como um atalaia para essa igreja, sejam essas pessoas presenciais, sejam as que vamos assistir pela internet, que eu possa trazer palavra de vida, que eu possa trazer fôlego de vida, que eu possa trazer orientação, que eu possa trazer norteamento. É o que eu te suplico, Pai, pedindo que, em primeiro lugar, o Senhor ministre a minha vida, porque eu sou dependente do Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor junto a essa igreja. Sabe, talvez você fale, poxa, pastor, foi difícil vir aqui hoje de manhã, eu gastei 13 horas para chegar até aqui. O que você considera por difícil? 13 horas. Eu saí de casa, 13 horas depois, eu estava pousando aqui no aeroporto do Galeão. Feliz, animado, esperançoso. Fui dormir 2 horas da manhã. Estou aqui, fuso horário. Estou aqui. Feliz da vida. 8 horas já estava, eu fui o primeiro a acordar na casa. Estava um silêncio.
Eu já estava lá, já 8 horas, já 7h30 já estava acordado já. Tem barulho, tem café, tem nada, tudo silencioso. Mas estava lá. Por quê? Pela esperança de poder mais uma vez estar com a amada igreja. Por uma esperança de mais uma vez poder ser atalaia na vida de vocês. E é exatamente isso, nós precisamos ter o foco exatamente naquilo que nos motiva. Nós precisamos ter o foco nas coisas certas. E talvez eu, direcionado pelo Santo Espírito, acredito que ele vai me direcionar a estar falando algumas coisas sobre isso para vocês. Muitas pessoas têm se perdido dentro de si mesmas. Muitas pessoas têm destruído a si mesmas. Ah, mas os meus vizinhos, o meu marido, meus filhos... Não, para. Em nome de Jesus, hoje eu digo para você, dê um basta nisso. Se está acontecendo, ou se não está acontecendo, eu quero te convidar, em primeiro lugar, a olhar para você mesmo. Para olhar para dentro de você e ver se realmente o que está levando você a essa, aspas, frustração, não pode ser exemplo, não pode ser acontecimentos que estão permeando você e não aqueles que estão à sua volta. Amém? Amém. Primeira coisa, então, que eu quero trabalhar com vocês é que a Bíblia fala sobre a importância de sermos atalaia. Quem é o atalaia? O atalaia, o Eric tem cara, o Eric é um garoto assim que tinha muitas provisões, né? Então, de uma família abastada, então ele tinha um negócio chamado Forte Apache. Tinha ou não tinha um Forte Apache? Do Playmobil, aquele forte, bonitão, aquele... Lembra disso aí, mãe? Quem é mais da antiga aí lembra o que era o Playmobil. O Playmobil tinha um monte de coisa, lá tinha barco, tinha carro, né? Era o Lego de antigamente, né? Então, só que as peças eram maiores. Aí depois inventaram um Lego com uma tecnologia com pecinhas pequenininhas. Então tinha o Forte Apache. O que era o Forte? Qual era a característica de um Forte Apache? Quem via filme de índio aí, de cowboy, é que você tinha edificações muradas e nas pontas dessa edificação você tinha o quê? Torres. Torres de vigia. E não bastava somente ter a torre de vigia, você precisava ter o quê? Um homem vigiando. Você precisava ter a figura do vigia. A torre de vigia sozinha não faz nada. Você precisa ter alguém em vigilância. E aí eu te digo, era qualquer um que ia para aquela torre? Não. Você tinha guardas específicos que eram designados para aquela função. Por quê? Porque para estar ali você tinha que ter, primeiramente, atenção. Outra coisa que você precisava ter era o quê? Uma boa visão. Imagina, o cara com 8 de miopia, se botar na torre de vigia, está passando aqui, ó, está passando uma onça, né, da cela, está passando uma onça aqui do lado, as crianças brincando ali, ele está enxergando nada. Então era necessário que você tivesse uma pessoa atenta e uma pessoa com uma boa visão. Amém? Então já começamos por aí. Quando essa pessoa estava na função, ele tinha que tomar decisões. Quando ele avistava de longe alguma coisa diferente, o que ele fazia? Ele precisava tocar a trombeta. Ele pegava o seu chofar e ele tocava. Ele fazia toques específicos, as pessoas todas eram treinadas para que representava cada um dos toques. Né? Por exemplo, homens voltando da guerra, ele vai dar um toque e todo mundo sabe, opa, o pessoal está chegando. A mulherada já botava a comida para cozinhar lá, né? Já ia tomar um banho, pentear o cabelo, porque a tropa está voltando. Não, está vindo mensageiro. Opa, quem está esperando mensagem já fica atento aí, porque está vindo mensageiro. Pode ser que o pessoal esteja esperando ali para saber se vai partir um outro grupamento para o ataque, se não vai partir, se é para recuar todo mundo, se é para já abrir o portão. Então o mensageiro está vindo. Ou se está vindo uma tropa inimiga. E você concorda comigo que cada segundo numa situação dessa faz toda a diferença? Sim ou não?
Então, o atalaia tinha que ser uma pessoa que estava prestando constantemente atenção para o quê? Para que não houvesse perda de tempo. Porque tempo, nesse caso, seria crucial para 1 milhão de coisas. Entre elas, para você fechar rápido um portão de uma cidade, botar todo mundo que está do lado de fora para dentro, para salvar vidas. Porque você há de entender que quando a gente fala sobre aqui, existiam os muros de proteção, mas os plantios, os animais ficavam onde? Do lado de fora desse muro. Existiam pessoas que literalmente trabalhavam na colheita, plantando, cuidando do bicho, brincando, as crianças correndo, do lado de fora dos portões. Então existia vida no entorno das edificações. Mas nos momentos de perigo, o que todos faziam? Recuavam para ali para dentro, porque dos muros havia o início do combate. Assim funcionava a coisa. E se nós pararmos para pensar hoje, não é diferente na nossa vida. Nós temos as nossas casas, nós temos o nosso lugar seguro, mas nós saímos todos os dias para trabalhar, para estudar, para interagir, para ir a um shopping. Quem tem shopping, né? Quem tem shopping? Esse pequeno detalhezinho aqui. Ah, pastor, você... não, em Manaus tem shopping, mas no interior não tem shopping não. Né? Então, e aí, por sinal, vai uma brincadeira, porque quando o pessoal sai do interior e vai para Manaus, né, que é a capital, você vê que uma das coisas que o pessoal mais faz é passar o dia inteiro dentro do shopping. Por quê? Porque não tem shopping no interior. Então, você está no shopping, mas se eu estou no shopping e a trombeta toca, o que acontece? Eu preciso voltar rápido. Eu preciso mudar a postura, eu preciso mudar as decisões que estavam tomadas até... Eu preciso rever a minha vida. Você está entendendo? Ah, não, mas tocou ali, ó, vai começar a guerra, já estou com um bilhete do cinema na mão. Eu vou assistir a sessão primeiro, depois eu vou para o combate. É assim que funciona? Claro que não. Mas, infelizmente, cada vez mais as pessoas parecem que estão robotizadas. Parece que as pessoas estão o quê? Com uma névoa diante dos seus olhos, não vendo aquilo que está acontecendo. Amém, igreja? Nos nossos dias atuais, parece que tudo foi feito para desconstruir essa figura, desconstruir essa defesa, desconstruir a importância desse elemento, que hoje está representado através da igreja. A igreja tem a função de ser o atalaia, conforme nós lemos aqui o profeta falando. Nós temos essa função de estar nas muralhas, estar prestando atenção, andar o tempo todo com o nosso shofar, que é como se fosse o nosso microfone para usar os nossos lábios, para a nossa voz, usar a nossa câmera a nosso favor, não para nos destruir. Onde eu posso pegar, abrir ali uma mensagem de vídeo, falar Shalom, Deus te abençoe, família. E meter no grupo da família. Que seja uma transformação, que vocês consigam arranjar emprego esse dia. Ai, meus sobrinhos que estão com dificuldade na escola, eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês vão ter discernimento, entendimento. E larga o celular, você está perdendo muito tempo no celular. Amém. Deus abençoe, um bom dia. Eu usei o meu shofar para trazer uma palavra de ajuda. Ou, de repente, eu chegar e falar, Belinha, eu estou sentindo aqui de orar por você, porque eu estou sentindo que você vai fazer prova, tá chegando, época de prova está chegando aí. Belinha, em nome de Jesus, se acalma o teu coração, vai dar tudo certo. Está precisando de alguma coisa? Pastor, está precisando de caneta. Minhas canetas estão acabando aqui. Estou mandando aí o dinheiro para sua mãe, mandar comprar caneta. Mandando comprar batom, não. Mandar comprar caneta que eu estou mandando dinheiro. Pronto, está resolvido o problema. Porque, de repente, você fala, pô, mas eu tenho 20 canetas. Ou se você mora aqui no Galhão, passa aqui em casa, então, que eu vou te dar aqui. Eu tenho caneta aqui, eu vou te dar a caneta. Aí pronto, a caneta azul, a vermelha, a preta, já leva grafite também, já pronto. Se acabar o grafite, então a grafite também. Pronto, vai estudar. Está aqui o quê? Eu estou te dando armas para estudar. Está entendendo isso? Está entendendo esse mistério? Porque muitas vezes as pessoas estão à nossa volta pedindo socorro, precisando de algo que você tem para dar. Às vezes, como eu falei, é um caderno que você tem lá sobrando, mas o estudante está sem caderno. Às vezes, é um material, é um compasso que você tem, que você já não usa já há 15, 20 anos. Mas, de repente, aquele estudante que está ali perto de você está precisando de um compasso.
Você pode fazer com que aquele sonho se torne realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa estar o quê? Prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. E o que está acontecendo com a nossa sociedade atual? Cada vez mais você inclina seu pescoço para baixo e não consegue olhar para frente para ver o que está acontecendo. Cada vez mais você gasta o tempo olhando para baixo, praticamente para o seu umbigo. E às vezes as coisas estão acontecendo do teu lado, o inimigo já está chegando e você não conseguiu ver. Você está entendendo esse mistério? Porque ele é muito claro. Se necessário, eu pego a câmera e começo a desenhar aqui para você. Existe um sistema montado para tirar você do centro da vontade de Deus. Mas isso não é puro e simplesmente aparece uma coisa, desconstrói tudo, Jesus não existe, igreja não presta. Não é assim. Porque se fizer isso, vai chocar. Se chocar, você se defende. Mas se eu for calmamente, carinhosamente, te dando o adular, você vai cedendo cada vez mais e mais. Amém, igreja? Pois bem, nós vivemos dias literalmente que as pessoas não querem que você se envolva, não querem que você fale. As pessoas não querem mais que você seja um atalaia. Por quê? Porque elas vivem uma sensação cerebral muito interessante. Uma irmã veio aqui dar um testemunho falando sobre a importância de vivermos igreja. Eu vou te dizer. Sabe por quê? Algumas igrejas estão bombando e outras não? O que, quando eu me converti lá em 1993, me fazia querer estar numa igreja? Enquete, rápida. O que te fazia querer ir à igreja em 1993? Exato. Jesus. Pode parecer simples, pode parecer ridículo. Várias igrejas, o que se tinha atrás da igreja, ou era uma cruz vazia, ou era o escrito Jesus. Era para isso que a gente, quando entrava na igreja, olhava. A cruz está vazia, ou o nome que nos move todos em volta dele, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Agora, se você não chegar numa igreja e tiver um telão de LED que fecha toda a parede, que pisca numa frequência específica, com uma luz específica, com uma iluminação específica, eu não estou sentindo Deus. Você não está sentindo Deus ou você não está tendo uma descarga específica de dopamina? Pronto, falei. Será que você está tão viciado em dopamina que você está acostumado com a claridade do celular? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pronto, agora isso aqui vai para a internet. Não sei se você sabe, mas hoje muitas igrejas estão contratando arquitetos de construção de shopping. As igrejas algumas igrejas entenderam que não importa o que é falado no microfone, o que importa é a sensação. Eu preciso te vender uma sensação, um sentimento. Porque é isso que vicia vocês. Desculpa, vocês. Deixa eu apontar para a câmera agora. Vocês não. Amém, igreja? Aleluia. Oh, glória, aleluia. Que vicia vocês. Então hoje, para você montar uma igreja, você não monta mais uma igreja para escrever Jesus atrás. Para botar uma cruz vazia atrás. Não! Você tem que passar uma sensação, um sentimento. Mas o que é falado? Isso é outro. O importante é o que está se sentindo. Porque as pessoas querem sentir. Então eu quero, em nome de Jesus, te convidar a tomar muito cuidado se você está sendo levado pelas sensações. Se você cada vez mais não está viciado em dopamina. E aí sim vem a questão de você, de repente, vir e ficar letárgico. Por quê? Porque não tem brilho, não tem piscar. Não tem o... Meu amigo, estava estudando sobre isso como pastor, que tem igreja que já está contratando personal style, se eu não me engano, para fazer um jogo de roupa
em meio à iluminação que está sendo levado para você, para que se haja uma sensação visual prazerosa. É sério isso? Não estou brincando, não. Então as pessoas estão literalmente perdendo o foco naquilo que é o mais importante. Jesus. As vidas. E o cumprimento da palavra em ser o atalaia. E, de novo, conforme foi dito hoje aqui no testemunho, não é pesado fazer isso, é prazeroso. Porque quando você pensa e fala, cara, nós somos muitas pessoas, mas o Espírito Santo me dotou, me capacitou para ser um atalaia, para ser um pregador de boas novas, para ser um libertador, para ser um goel. Cara, que sensação boa, que coisa gostosa isso. Ah, mas a maior parte não está. Não interessa a maior parte. O interessa é o que eu estou sentindo, o que eu fui chamado para fazer e o principal, o que eu estou fazendo. Então, não importa o que a maioria, quase todos... Não, pare com isso. Como eu falei lá no começo, nosso momento hoje, nosso chamado hoje, é olhar para dentro de nós mesmos. Sabe, é uma coisa interessante quando você começa a tomar decisões diferenciadas. Minha família se especializou em uma coisa. Quando eu faço propósitos longos, e você sabe que, né, anualmente, praticamente o Senhor me chama ali para propósitos longos. E eu estava em um agora muito longo. E aí elas começam a se especializar em fazerem coisas diferentes na cozinha. E aí eu vou dizer para você, quando você já passa de 15 dias de jejum para lá, os sentidos, né? Eu quero falar papila gustativa, não, mas o olfato, né? O olfato fica, você parece um cão perdigueiro, aquele cão farejador, né? Você passa aqui, ó, estão cozinhando 2 cabeças de alho ali, ó, vai pegar, ó, queimou, pronto, falei que ia queimar, e tu, caramba, eu estou sentindo cheiro de quê? Não, ali, ó, o arroz vai passar, hein? Os cheiros, porque você começa, o teu cérebro começa a querer te sabotar, tipo assim, você não está comendo há muito tempo, você precisa comer. Ali, ó, presta atenção na comida. Então, como você está viciado nas sensações prazerosas, e o comer é uma delas, principalmente a comida da minha esposa, que é maravilhosa, né? Deus te abençoe. Estou editando o vídeo, ela vai lembrar disso. Então, se não bastasse, aí a minha filha mais velha falou assim, eu quero aprender a cozinhar. Aí ela começou a cozinhar. As coisas que minha mulher meio fala, ela falou assim, não, eu vou completar esse negócio. Aí a minha filha mais nova falou assim, pai, você está em jejum? Tô. Puxa vida, que eu aprendi a fazer uma receita também. Agora a Sofia também sabe cozinhar. Aleluia! Então o negócio é de Jedi, o negócio é sinistro. E aí elas ficam fazendo todo dia alguma coisa diferente e você no propósito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso tudo é um presente de Deus. Porque eu chego e falo, vamos ao mercado, comprem tudo que vocês querem. Não, pai, mas é que não, vocês não estão entendendo. Vocês fazerem isso é um presente para mim. Porque isso só reforça mais ainda a minha decisão de falar não. Porque precisa ser dito não, você está entendendo isso? Eu digo não ao prazer imediato diante de algo espiritual que está para acontecer. Mas aí eu preciso te dizer uma coisa também, que quando você chega nesse ponto, coisas diferentes são literalmente desbloqueadas. É como se fosse um videogame, né? Outro fazendo sinal para mim ali, eu não sou bom em Libras. Se apitar de novo... Procura? Som. Aleluia. Então, literalmente, você desbloqueia fases quando você decide preços diferenciados. É interessante que minha filha chegou para mim e falou, pai, diante de tudo que está acontecendo, eu senti que tinha uma coisa que estava me incomodando, e aí eu senti no Senhor que eu devia jejuar. Eu falei, pô, legal, minha filha. E você fez? Eu fiz, pai, eu fiz um jejum de 24 horas, tal, né, buscando, né,
Resposta no Senhor. E deu certo? Pô, pai, da outra vez que eu fiz isso, deu certo. A resposta veio depois de um jejum de 24 horas. Eu falei, legal. E dessa vez? Dessa vez não veio. Eu falei, sim, muda a chave. Doeu? Ela, como assim, pai? Doeu em você? Você ficou ali desesperada, você sentiu, você apertou demais? Ela, não, pai, não doeu. Eu falei assim, então, pouco te custou. Aquilo ficou na cabecinha dela de uma forma diferenciada. E aí, quando foi, semana passada, eu falei assim, pai, conversou com a mãe, posso, mãe? Eu tô, pode. Ela partiu por 48 horas. Minha filha tem 14 anos. Ela já está entendendo que existem guerras que ela precisa guerrear de forma diferente. Tem crente de 50, 60, 60, nunca fez um jejum de 24 horas. Mas quer mudança na sua casa, quer mudança no mundo espiritual à sua volta. Quer transformações bombásticas. Mas o que você tem feito para que essas transformações alcancem você? Sabe, o Eric fez aniversário e ele me cobrou uma foto. E aí eu fui e mandei a foto que ele achei a foto e mandei. É uma brincadeira nossa que a gente tem já há anos, de uma experiência que ele teve na época da conversão dele. Só que quando eu olho para aquela foto, eu lembro que eu estava lesionado da coluna e eu pesava 156 quilos. Então, quando eu vejo aquela foto, além de lembrar do aniversário dele, aquele momento maravilhoso que nós passamos ali, eu olho e vejo a situação que eu me encontrava naquele momento da minha vida, seja de dor, de lesão e automaticamente de resposta corporal. E aí, quando eu paro, eu olho hoje meu peso, eu falo assim, poxa, cara, eu estou insatisfeito porque meu peso não está como eu queria. Mas eu olho para aquela foto e falo, cara, eu perdi 30 quilos. Perdi 38, 35 quilos. Então, às vezes, a gente pode comemorar. Então, obrigado por ter pedido aquela foto, né? Você pode comemorar e falar assim, caramba, olha só o quanto eu já andei. Que tamanho de vitória que eu estou tendo aqui. Como eu posso decidir ficar triste? Poxa, eu estou ainda 8 quilos acima do que eu queria. Porque se você se baseia somente na sensação de prazer imediato, quando você acorda e olha para o espelho e o espelho não está mostrando você exatamente como aquela modelo que você segue no Instagram, vai causar em quem você? Decepção, frustração, dor, desespero, uma sensação de impotência, de incapacidade. Agora a pergunta é, você gasta o que ela gasta de procedimento estético por mês? Eu acredito que ela gasta mais do que você ganha de salário. E eu não vou nem dizer teu salário aqui não, porque Deus já revelou aqui o valor, né? Então você gasta o que ela gasta? Não. Você vai ter o resultado que ela vai ter? Dificilmente. Então muitas vezes você faz parâmetros na sua vida que são inalcançáveis. Você trabalha 2 horas dentro de uma academia com um personal específico, onde as marmitinhas, quando você desce dali, já estão prontas, já com as calorias contadas. Que aí você vai tomar só aquele banho com aquele shampoo diferenciado, depois vai fazer um peeling facial. E aí dali você vai sair para uma drenagem linfática. Você vai fazer isso? Não, você vai pegar frio na escola. Você vai passar na padaria para comprar um pão francês. Para comer com o quê? Com margarina. Porque é a realidade da sua vida. E graças a Deus. Porque teve um dia que eu não tinha dinheiro para o pão francês. Você está entendendo isso? Porque se a gente não souber ser grato nas pequenas coisas, dificilmente sobre o muito seremos colocados. Se eu não for grato, porque eu estava lembrando, a gente ficou na garagem, e eu lembro quando choveu um dia, a gente puxando cadeira, e um dia estava frio, que eu lembro de uma menina abraçada na bandeira que ficava atrás ali para cortar o vento. Glória a Deus, porque passamos por essa experiência, e hoje temos um lugar, e eu estava de joelho dobrado, eu falei, caramba, como isso aqui é confortável, como isso aqui é gostoso, como esse ambiente é bom. Mas alguém fala, mas não tem um telão fechando a parede. O piscar não tá mexendo, eu não estou sentindo, meu amigo. Quem faz isso é LSD. Pronto, falei. O LSD te faz, piscar uma luz te dá uma sensação diferenciada. Em nome de Jesus, não usa.
porque é um caminho quase praticamente sem volta. Mas a sensação é que às vezes o mundo gosta ou está procurando as sensações das coisas do mundo para poder ficar ligadão. Uau, que ligadão, gente! O ligadão é você estar lá na Quinta da Boa Vista, no meio da madrugada, pregando a palavra para aqueles pessoas, para os ites que estão lá, para aqueles seres inanimados que ficam ali, e de repente parar o traficante humano, puxar a arma e falar que se você não sair vai te matar. Isso é uma sensação para você ficar ligadão. De você falar assim, cara, eu estou correndo risco por amor ao Evangelho. De você subir o Morro da Mangueira para ministrar a palavra e olhar para baixo, o olheiro está passando radinho, aquele monte de carro saindo de São Cristóvão no batalhão, vindo fazer incursão na favela e você lá em cima pregando. Isso é emoção. Isso é emoção. Emoção é no lockdown. Todo mundo trancado dentro de casa e essa igreja nas Crocolândias entregando comida. Isso é emoção. Onde fomos até criticados. Você é um irresponsável que está colocando a vida das pessoas em risco. Gente que não está nem mais na igreja, porque achou que eu era responsável. Eu falei assim, eu não estou chamando ninguém para ir comigo, eu estou só avisando que eu vou. Convidei a minha esposa falou que quer ir também. Convidei as minhas filhas. A primeira foi, na outra a segunda foi também. Daí depois as duas já estavam indo. Ninguém ficou doente. Ninguém morreu. E eu glorifico ao Senhor por isso. Então a gente tem que tomar decisões maduras, entendendo as decisões, as coisas que nós queremos e que não queremos viver, para que os resultados venham sobre nós. Amém, igreja? Então hoje você tem a necessidade do atalaia e um mundo que se fecha porque não quer ser confrontado. Tem uma outra situação interessante que nós estamos vivendo no dia de hoje, é que você tenta falar uma coisa para uma pessoa. Agora, mães, se controlem, pais, se controlem com o que eu vou falar. Eu sei que isso aí depois vocês vão chamar seus filhos para assistir. Eu tenho certeza, vai chorar a família junto, né? Porque você chega para pessoas, chega para filhos, e você quer passar uma coisa, mas ele fala, pai, mãe, amigo, primo, tio, já sei. Por quê? Porque eu dei um Google aqui, e eu sou pós-doutorado, eu sou pós-graduado em Google. É só que o Google já responde tudo que eu preciso. O que você está falando aí eu sou um bereano do Google, não da Bíblia, não. E essas pessoas se acham especialistas porque leram um artigo de alguém que falou alguma coisa. Alguém que, de repente, construiu uma tese em cima de uma inteligência artificial. Mas você leu ali meia dúzia de palavras, você acha que já é doutor, você está sabendo tudo daquilo e não precisa mais da ajuda de ninguém. Então, o que você faz? Você, de novo, olha para o seu umbigo e para de ouvir aquilo que está à sua volta. Mas tem uns mais à frente, que são os que fazem mestrado em falsa dicotomia. O que é a falácia da falsa dicotomia? Né? É quando você chega numa situação e você fala, a garrafa verde, não. Ou a água está na preta, ou se for verde é vinho tinto. Mas garrafa verde pode ter 1 milhão de coisas, mas você pega 2 premissas e coloca sendo ou é isso ou é aquilo, e acabou. E aí você começa a construir um debate, um bate-boca, com a conversa, aí depende do nível, né, que você está, em cima daquilo. É o certo ou errado, é o gol ou no gol, cheque ou não cheque. Mas calma aí, o mundo tem um monte de opções que a gente pode sentar, conversar, pensar, trabalhar. Não, ou é isso ou é aquilo. Então as pessoas acabam se fechando o quê? Numa falsa dicotomia. Onde, quando elas fazem isso, elas não conseguem abrir os seus olhos para ver o quê? As opções para a resolução dos seus problemas. Porque muitas das vezes, os 2 focos que você está, nenhum é solução. Amém? Mas tem uma outra, que é o quê? A falácia do espantalho. Isso aí são os doutores. Não, o cara faz doutorado em falácia do espantalho. Alguém aqui sabe o que é isso, falácia do espantalho? É uma coisa que muitos políticos usam.
E um pessoal que segue um partidarismo específico é especialista nisso. Você chega e faz uma construção, como eu estou aqui há 20 minutos fazendo uma construção com vocês. Aí ele pega um corte do que eu falei, onde eu falei, não, ele falou da filha que jejuou. Caramba, que ele fez maus tratos ao menor. Cara, faz maltrata menor. E aí ele começa a falar alto de uma forma veemente. Vocês já viram isso em algum lugar na política? E aí você, e começa, e soca a mesa, e a lágrima chega a descer. Aí daqui a pouco você está chorando junto. Você está chorando por quê? Não, porque está chorando de emocionante. Você está escutando o que ele está falando. Você está prestando atenção no que ele está falando. Não, mas ele falou o que você disse. Não, ele pegou uma frase fora de um contexto e montou um pretexto. Isso é a teoria do espantalho. O que mais você vê hoje é exatamente isso. Pessoas que estão distorcendo coisas em proveito próprio, para tentar desconstruir o que você é, o que você fez, ou quem você é. Ah, o pastor foi lá no altar e falou sobre a questão de fazer um jejum de 40 dias. Pastor motiva pessoas à automutilação. Eu estou motivando alguém à automutilação? Mas é o que eles fazem. Eles pegam uma frase, cortam essa frase, e aí começam a gritar. E aí, será que eu já vi isso num templo? Numa história antiga que está escrito na Bíblia? Cristo ou Barrabás? Barrabás, solta Barrabás, Barrabás. Daqui a pouco está a multidão toda gritando, por que solta Barrabás? Eu quero ver o circo pegar fogo. Então muitas pessoas começam a gritar. Ah, ele é contra os índios, ele é misógino. Oh, boa tarde. O que é ser misógino mesmo? Não sei, mas ele é misógino. Mas por que ele é misógino? Porque está todo mundo gritando misógino, eu vou gritar também. Massa de manobra. Mas Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24 que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Que os falsos mestres, os falsos profetas se levantariam com belos discursos. Usando o quê? Parafraseando a Bíblia. Exatamente isso. Quando eu olho o Teorema do Espantalho, eu vejo exatamente a principal premissa usada pelo anticristo para desconstruir a igreja pela igreja. Não é a igreja, o mundo para a igreja, não, é a igreja pela igreja. Onde eu pego a irmã e aí confundo uma fala que a outra testemunhou aqui, e aí ela vai e começa a pregar para outra irmã. Mas, irmão, você viu o que ela falou aqui, que heresia? Aí ela, mas ela não falou isso não. Falou sim. Você não prestou atenção, não? Ela, quando ela estava falando, ela deu entonação, inclusive ela botou o dedo no... Aquele dedo ali, o significado daquele dedo, ela só não esticou a mão, não? Não! Você não alcançou a profundidade do mistério. Que mistério? Que profundidade? O que eu estou vendo é pessoas rasas, tentando ser, como eu disse, especialistas em Google, achando que sabem o que na verdade não sabem. Mas o maior perigo disso é que quando você não tem a humildade de entender que você não sabe, você não abre espaço. E aí você já está fadado à derrota. Amém? Números capítulo 22, tem uma passagem muito interessante na Bíblia. E quando eu estava vindo ontem no aeroporto, né, num dos meus muitos momentos no aeroporto, estava orando, sentadinho ali esperando, olhando para o horizonte, avião pousando, decolando, e o Espírito Santo me fez lembrar desse detalhe. Esse texto vai falar sobre um homem que tinha um chamado de Deus, mas o que ele fez? Ele começou a negociar a sua unção. Ele começou a negociar diante de muitas ofertas do rei. E agora ele está indo ali com o seu burrinho em direção onde ele não devia. O que o texto fala? Que de repente o burrinho sai da estrada. E o que ele faz? Dá essa cipoada no burro, para o burro seguir o que ele queria. Chega numa outra situação, o burro faz de novo alguma coisa que ele não queria. O que ele fez? Larga o cipó de novo no burro.
Chega no terceiro momento que o burro faz o quê? Quem lembra o texto aí? Qual foi a terceira coisa que ele fez? Deve estar lá para o 28, 29 mais ou menos. O burro se deita, se abaixa. Não foi isso? E aí o que ele faz? Ele espanca o burro. Só que nesse momento o Senhor permite algo. O que o Senhor permitiu? Que o burro falasse. E eu fico imaginando se esse burro fosse carioca, né? Ele, qual é, irmão? Tu dá o papo aí, tu vai ficar me batendo à toa. Eu tô salvando a tua vida, tu tá me esculachando. Eu fico imaginando ali o desespero daquele homem quando o burro começa a falar. Que a gente às vezes lê, mas o meu cachorro, sem brincadeira, tem dia que ele para e fica me olhando, eu falo assim, esse cachorro vai falar. É porque Deus está segurando a boca dele, porque ele quer me falar alguma coisa. Hoje eu estava estudando o gato, parou pertinho de mim, o gato pediu o gabinete, botei até na foto. É que o sem vergonha, na hora que eu bati a foto, ele virou a cabeça. Mas ele estava olhando para... Eu estou aqui estudando e ele está aqui, ó. Pastor, eu estava entendendo ali, pastor, você tem um minuto para mim? O pessoal aqui não me dá carinho, você pode me dar carinho aqui? Eu acho que ele pode pedir uma ração melhorada aí, o Paulinho está segurando ali o dinheiro ali da ração, está comprando uma ração de segunda. Pô, isso aí que eu queria pedir por mim, pelos meus irmãos aqui, humildemente, o senhor pode me levantar uma oferta? Eu estava entendendo ali, o gato estava me olhando, eu falei, cara, eu estou lendo o que esse cara está falando. Aí eu estava assim, pastor falou do LSD, eu acho que ele já usou, né? Estava conversando com o gato. O fato é, o burro começou a falar, cara, você não está vendo o anjo que está na frente com a espada na mão, não? O anjo quer te passar, cara. Eu estou tentando salvar a tua vida e você está me batendo. E aí o Senhor faz o quê? Abre os olhos daquele homem. E quando ele vê, ele se prostra. Aí o anjo fala, eu estava aqui querendo matar você, mas o burro não deixou. Ele salvou a tua vida e você está batendo nele. Meu Deus, se essa igreja fosse pentecostal, esse negócio aqui estava pegando fogo, o nego estava pulando aí, subindo nas cadeiras. Quantas vezes você foi chamado de burro em cima daquilo que você está falando, você está tentando salvar uma vida? E as pessoas olham para você, você é um burro, você não sabe o que você está falando. E você chega e fala, cara, olha o anjo que está aí na frente. Se você seguir por esse caminho, é um caminho de desgraça, de derrota e de morte. E eu estou aqui me esfalfando, tentando te dizer, pagando preço, lutando por você. E você pura e simplesmente bate em mim e me chama de burro. Fala, manda, já soube. Esse é o preço que eu pago por te amar. Quem aqui já sentiu esse burro? Quem aqui não teve nessa posição de ser escorraçado, ser maltratado por um único motivo, por amar incondicionalmente? Mas eu quero dizer para você que não há nada melhor do que você estar no centro da vontade do Senhor. E é isso que eu convido você nessa manhã, nessa linda manhã, a decidir ficar no centro da vontade do Senhor. Não interessa se estão te chamando de burro, se estão te chamando de ignorante, se estão te chamando de retrógrado. Não interessa. O que interessa realmente é eu sentir prazer, eu me sentir vivo, eu me sentir útil, eu me sentir alegre por olhar para um irmão e falar assim, cara, eu amo essa pessoa. Mas por que você ama? Porque é incondicional, ela te fez alguma coisa? Não. Porque o Senhor botou um amor na minha vida, algo no meu coração, que lá atrás eu estava perdido, igual ela está hoje. Desorientado, igual ela está. Eu estava assim há anos atrás. Mas o Senhor promoveu uma transformação na minha história. E é por isso que eu estou alegre, é por isso que eu continuo investindo em vidas. É por isso que eu continuo pregando. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento amazônico que eu estou vivendo, o Espírito Santo falou para mim em 1999 que eu iria ter uma experiência na selva amazônica. E eu pensei que era exatamente ali. Não, ele foi fazer isso em 2024. Tem promessas na tua vida que você recebeu que você fala, isso é loucura, isso já foi. A pergunta é, você está maduro o suficiente para viver essa experiência? Você está pronto para viver essa experiência? O que você tem feito para viver isso? Eu posso dizer que eu fui me preparando ministerialmente para hoje estar onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo. E digo mais, não é fácil.
Porque quando, apesar de estar longe, quando eu estou na capital, menos mal, porque você tem toda uma estrutura. O problema é quando você sai da capital e vai para os interior. Meu amigo, aí a coisa muda. Aí você vivencia coisas diferentes. E o que eu mais tenho feito é andar pelos interiores do Amazonas. Esse mês eu estava na cidade de Manicoré, vivendo uma experiência com Cristo. Quando eu voltar, daqui a 2, 3 semanas, eu vou estar na cidade de Inurepé, vivendo uma outra experiência com Cristo. No mês anterior, eu estava na cidade de Cruzeiro do Sul, vivendo uma nova experiência com Cristo. Então, quando a gente decide colocar a vida na mão dele, alguém fala assim, pô, que legal, pastor. Legal não, é guerra. São muitas guerras que você enfrenta, de chegando em lugares, ministrando pessoas, falando para vidas, às vezes na igreja, às vezes fora da igreja. Essa é a grande questão. Ah, que bonita a vida do pastor, eu queria estar vivendo a vida dele. Então paga o preço que eu pago para poder estar preparado para entrar nos lugares que eu entro. Porque muitas vezes você chega num lugar sobre essa opressão espiritual sobre o lugar é gigantesca. Eu entrei numa cidade como pastor, não fui recebido como pastor. Por quê? Porque era uma cidade que vivia praticamente toda na contravenção. E a Polícia Federal tinha feito uma investigação e descobriu o pessoal fazendo extração ilegal de ouro. E aí, logo na outra semana, chego eu. Ô, amém, glória a Deus, sou pastor. Não quero você na igreja, não quero ter convite para você. Ah, por quê? Porque você é um homem do Estado. Então, na verdade, você está aqui tentando investigar. Olha só. Porque alguém na falácia falou, se aparecer alguém aqui do Estado, na verdade, o que ele quer é investigar. Eu estava lá para levar a palavra de Deus. Está entendendo? Mas as pessoas são o quê? Lobotizadas. Então, não, eu não posso me aproximar desse pastor que veio da capital, porque no fundo, ele pode ser um espião. E olha, a minha igreja está ganhando dízimo de um garimpeiro. Então, a gente não pode perder. Poxa, o outro ali, eu não posso porque o meu filho é traficante. Então, se eu, de repente, ouve a palavra na minha casa e o sustento da casa, e os altos e baixos que eu estou vivendo, a casa bonita que eu estou vivendo, em cima do substrato dessa ilegalidade. Então você acha que é fácil? Mas isso aí é só o jogo de palavras. E a opressão espiritual que acompanha isso? É muito grande. Então acredite, quando nós saímos e nós decidimos, e aí é lógico que isso não se... Muitas vezes a guerra se estende à minha família, onde eu sinto que a minha família também está sendo oprimida, também está passando por combate. E aí a gente tem que entrar, a gente tem que sentar junto, a gente tem que dobrar os joelhos, a gente tem que conversar. Porque se não houver diálogo, a gente não sabe o que está acontecendo, às vezes, no coração do outro. E aí a gente conversa, a gente entende, a gente chora junto, a gente sente saudade junto. Mas ao mesmo tempo que a gente sente saudade de estar aqui com você, de estar com a família, de estar com os amigos, a gente entende que existe um chamado. E que a gente se colocou, Deus colocou esse nome de Goel, não foi à toa. É porque existem pessoas que estão precisando de ajuda e não tem ninguém indo resgatar. Essa é a grande questão. Então, eu chamo você a se colocar na posição do Senhor para ser um atalaia, para ser um pregador das boas novas, seja para trazer uma oportunidade de vida eterna, seja para chamar um conserto. Porque, como eu disse, se você é atalaia, você tem que entregar o que está sendo mandado. Seja um toque de bênção, está chegando a comitiva, está chegando a carreata, está chegando vendedores, né? O que o pessoal fazia antigamente. Como pode estar chegando o inimigo para a guerra. O fato é, se você fizer o que Deus mandar, não será colocado culpa em você. Se as pessoas estão te chamando para voltar correndo e elas decidirem não fazer parte dessa proteção, não estar nessa barreira de proteção, que hoje é chamada igreja, é decisão delas. Mas se você está vendo isso acontecer, você não convidar, você não chamar, você não se posicionar, eu quero te dar uma notícia. Vai ter uma comanda naquele grande dia que vai estar com o teu nome. Uma conta não paga. Porque o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. Pastor, hoje tem muitas possibilidades na internet. A pessoa clica, está tudo com ela. Ei, cuidado. As oportunidades estão sim diante da internet. Mas o que Deus chamou você para fazer, a responsabilidade é
sua. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe, para terminar, eu queria que você jogasse na tela Jeremias 6:17. Jeremias 6:17. Joga aí, por favor. Esse homem de Deus, direcionado pelo Santo Espírito, entregou algo bem interessante. E eu termino essa ministração nessa manhã falando exatamente sobre isso. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção nos sons das trombetas. Mas vocês disseram: nós não daremos atenção. Não interessa o que as pessoas estão decidindo fazer com as suas vidas. O que é mais importante agora é você não se contaminar com isso. Pastor, mas eu vivo uma vida ilibada, eu falo do amor de Deus, eu falo e ninguém está ouvindo. Não interessa o que elas estão decidindo fazer com a vida delas. O que está em jogo agora, nesse primeiro momento, é o que você tem feito com a sua. As decisões que você tem tomado, os caminhos que você tem seguido. Ou não. É sobre isso que eu quero orar por vocês nessa manhã. É sobre isso que eu quero convidar, como Atalaia, a falar para você. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha-se constante. Seja superabundante. Não entregue os pontos. Em nome de Jesus, não entregue os pontos. Pastor, está difícil. Sim, e é por isso que nós temos uma rede de ajuda. Por isso nós somos Goel. Para que você possa sentar junto com seu irmão e chorar junto, e conversar junto, e debater junto. Ah, e só um detalhe, tá? Que eu não tinha falado, mas me veio aqui. Cuidado com quem você divide os seus sentimentos, as suas sensações. Às vezes tem pessoas idôneas dentro da igreja que estão preparadas para te ajudar. 2, 3, 4 semanas atrás, eu não lembro exatamente, né? Eu atendi uma pessoa de uma igreja aqui do Galeão. Ô, pastor, tudo bem e tal? Peguei seu contato com uma pessoa lá da Goiás. Eu queria saber se você podia conversar. Pô, maior prazer, pode falar, sou todo ouvidos. Não, é porque na situação tal, e que não sei o quê, e bibibi, bababá, e conversa vai, conversa vem, não sei o que tal. Eu falei, olha só, vamos lá, primeiramente, esse problema não estavam tentando resolver. Como assim, pastor? Eu falei, simples. Há quanto tempo isso aconteceu? Há 1 mês e meio. Ok. Com quantas pessoas isso já foi conversado? Foi conversado com algumas pessoas. Eu sei. Por que não me ligou de imediato? Por que não me procurou? Não tinha o meu telefone, não tinha o meu contato? A gente tem a história de um rei de Israel que ruiu a nação exatamente por isso. Os sábios chegaram para ele e falaram: segue por esse caminho que você vai bombar, o teu reino vai bombar. Nego amou teu avô, nego amou teu pai, nego vai te amar mais ainda. Só faz uma coisa, diminui os impostos. Diminui a carga tributária sobre o povo 10%, diminui um pouquinho. Cara, esse povo vai continuar, o reino vai continuar, todo mundo te amar. Aí ele saiu, foi procurar os jovens amigos dele, da idade dele. E aí, galera, o que vocês acham? Tu é um otário, eu vi aqueles velhos lá. Você tem que mostrar que você é mais poderoso que teu avô e que teu pai. Sabe o que você faz? Aumenta a carga tributária. Aí, o que vão fazer na falácia do espantalho? Vão pegar essa minha fala, cortam e falam. Primeiro, aumenta a carga tributária. Tá vendo? O pastor é a favor de aumento de carga tributária. Falácia. Ou fala, não, tá vendo? O reino dele ruiu porque aumentou a carga tributária. Vai falar, pastor é contra. Falácia. São falácias. Vocês veem ou não veem isso a toda hora? Se eu perguntar aqui quem é aprisionado por chamada de vídeo no YouTube,
Agora vai destruir o fulano. Agora ele está à beira da morte. Aí você vai lá e você clica na hora. Não é verdade? Eu sei que é. São cortes. São falácias. Cuidado com isso. Isso pode estar te aprisionando. Isso pode estar enchendo de lixo o teu HD. O resultado da história desse jovem rei, o reino ruiu. O reino se dividiu. Uma grande guerra aconteceu. A desgraça veio sobre a população. Que você decida ouvir quem tem um conselho de sabedoria. Sabe por quê? Muitas vezes você não quer ouvir esse conselho de sabedoria porque faz o quê? Você sair dessa zona de conforto que você está vivendo, por mais que ela seja horrível, mas você não quer dar um passo mais para a direita, outro mais para frente, 3, aí você vira à direita, você não quer pegar a rota que você sabe que precisa. Uma rota de transformação, de retorno para os braços do Pai. Então, muitas vezes, você está vivendo dificuldade, vivendo sofrimento, porque tem ouvido as vozes erradas. Que, em nome de Jesus, você pare de emprestar os seus ouvidos para essas vozes erradas. Que você pare de ouvir falácias que têm confundido a tua mente. Que você tire os olhos do seu umbigo. Larga essa dopamina. Larga essa sensação de prazer imediato. Pare de tentar entender que igreja do Senhor é um lugar onde eu tenho que sentir. Quem está fazendo isso é quem usa LSD. Quem usa êxtase. Os espíritos têm que mexer comigo, porque se isso não aconteceu, não foi Deus que falou. Não foi Deus ou não foi suas emoções? E por fim eu digo, não há peso em pregar a palavra de Deus. Não há peso em amar outras pessoas. Não há peso em estudar a palavra de Deus, em dividir essas experiências extraordinárias com outras pessoas. Não há peso sair do raso e entrar no mais profundo. Não há peso. Onde há peso é na religiosidade. E talvez se você tenha sentido peso no Evangelho, eu quero convidar você a se revisitar e ver se você não está vivendo uma vida de religiosidade. Porque se isso estiver acontecendo, como a nossa irmã falou aqui, talvez você tenha 5, 8, 20 anos de Evangelho, mas esteja na hora de aceitar o Jesus novamente como seu Senhor e como seu Salvador, para que Ele possa ser realmente o seu guia. Amém? Em sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos esse lugar diante de Ti. Nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor Yeshua. Nós precisamos viver uma nova história. Nós precisamos entender aonde a dracma caiu. Nós precisamos de Ti. Nós temos nos distraído com tantas coisas. Nós temos procurado tanto prazer imediato, acreditando que isso vai trazer a transformação na nossa vida. Mas isso só tem trazido mais desespero, mais tristeza, mais depressão para muitos e muitos irmãos. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero suplicar, traz o novo, traz renovo. Que nós possamos amadurecer a ponto de decidir não viver esses prazeres imediatos. E quando eu falo de não viver esses prazeres imediatos, é uma situação ampla, Pai, que vai desde uma sensação gastronômica a uma pornografia, a um falar mal de uma pessoa, a comprar uma roupa que não é necessária, onde eu não vou ter dinheiro para pagar no final. Pai, são muitos prazeres imediatos que às vezes trocaram um carro no momento que não é para fazer isso, é para reformar a casa. Meu Deus. É para trocar aquele vaso sanitário, aqueles azulejos onde está tendo aquela infiltração, mas você está querendo trocar de carro. Shalama, dia, soube. Talvez não seja a hora de pagar aquela faculdade para o filho, mas sim pagar um curso pré-vestibular e falar para ele, se dedica, senão você não vai ter. Meu Deus, Sharamadei, soube.
Manamacharagandalabacheia. Senhor, está no momento de transformação da nossa história, das nossas vidas. Está no momento de nós tomarmos decisões maduras, Pai, como homens e mulheres que somos. Não, pura e simplesmente, como adolescentes emotivos, como crianças, choraminguentas. Não, nós somos pessoas maduras, Pai. Precisamos nos posicionar de uma forma madura. Mas queremos pedir ajuda, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a conduzir novamente para o caminho, porque muitas vezes nós estamos perdidos. E nós sabemos que a primeira coisa é reconhecer o erro, reconhecer a nossa fragilidade. Porque quando nós somos soberbos e não conseguimos fazer isso nas nossas orações, Pai, é muito difícil uma transformação. Então eu quero pedir, ajuda a tua igreja, ajuda as nossas vidas, Pai. Nos mostra o que fazer, desde o que vestir, como conversar, com quem nos envolver, a quem seguir nas redes sociais e quem não seguir. Abre os nossos olhos de uma forma ampla, Pai, em várias esferas da nossa vida, não de uma forma parcial. Senhor, se essas pessoas não estão tendo prazer em ler a Bíblia, Pai, eu quero pedir que elas comecem a escutar a Bíblia. Que elas comecem, Pai, se os olhos não estão sendo tocados, que os seus ouvidos sejam. Que elas comecem a ouvir a Bíblia de uma forma de áudio, onde elas possam parar e ouvir as histórias. Eu quero pedir, Pai, que nós possamos colocar novas estratégias para as nossas vidas. Porque como eu ouvi ontem, de uma forma rotineira dentro do avião, Pai, cada uma das conexões, se a cabine despressurizar, se houver problemas, máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. Não adianta cair na loucura de tentar salvar o mundo inteiro e você mesmo não está com a sua máscara de oxigênio. Então eu quero pedir para que nós coloquemos primeiramente a máscara em nós, para que nós possamos ajudar filhos, parentes, amigos, igreja, ministério. Nos dá o discernimento do que fazer, nos dá o discernimento de como fazer, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por esse domingo, onde nos reunimos como igreja, onde podemos falar, podemos ser ministrados, podemos ver coisas acontecer. Eu quero pedir que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos, possamos estar cada vez mais unidos, possamos estar amando cada vez mais e possamos estar atentos, como a atalaia que fomos chamados, Pai. Que nós possamos proclamar as boas novas, em nome de Jesus. Isso tudo eu clamo, já te agradecendo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um desses homens e mulheres que estão perseverando. Sabe, Eric, tem pessoas que olham para as nossas vidas e falam assim, uau, como eu queria isso. Um dia está aqui, outro dia está ali, e aí está vivendo experiências novas, e está em lugares novos, e está conhecendo culturas novas, e está conhecendo pessoas novas. Cara, que vida legal, que vida simpática, que vida gostosa. Ela não tem noção do quão confortável é você nascer num bairro, ser criado naquele bairro, você ir na padaria depois de 50 anos e todo mundo fala, oi, seu fulano, tudo bem? Ô, dona fulana. Ela não tem noção dos desafios de cada lugar que você se move, cada guerra que é enfrentada. Então eu quero orar pela sua família agora. Porque cada território que é pisado, quando você tem a luz de Cristo sobre a tua vida, é uma guerra que você entra sem que você saiba. Muitas vezes, quando eu estou saindo em missão, o Espírito Santo, no meio do avião, ele fala, já começa a orar, porque a regência espiritual já está mudando, já vai vir ataque, dentro do avião. Porque quando você entra no nível de sensibilidade, de busca diferenciada, coisas diferentes começam a acontecer com você. O Espírito Santo começa a orar agora, mas tu olha para um lado, assim, na janela do avião, tudo verde, tu. O que houve? Acabou de entrar num outro domínio. Então agora já começa a vestir a coragem, começa a vestir outra armadura, porque já tem outro tipo de guerra vindo aí. É tu, sim, senhor, beleza. Mas aí quem está vendo foto, caramba, estava em tal lugar, não tem noção, muitas vezes, que está passando. Não tem noção dos ataques que seus filhos estão passando.
Ah, eu conheço toda a minha vizinhança, vi crescer. É muito confortável. Pode acreditar, aí é que está a parada, o show de bola, é o conforto, é a segurança. Ó, fulano não está indo para um caminho ruim, então se afasta dele. Mas toda hora você chega num lugar diferente, vivendo com pessoas diferentes, em culturas diferentes, se você tentando entender o que está acontecendo, acreditem, não é confortável. Estou falando besteira? E isso eu não estou nem dizendo sobre as crianças, porque crianças muito pequenas não sentem tanto. Mas os adolescentes e os jovens, aí sim. Aí o Paulino pode, né, de você estar com os amigos, de repente você está num lugar que você não conhece ninguém. E aí daqui a pouco você começa até a gostar de uma pessoa e pensa que vai ser a mulher da tua vida, e quando você vê, você é arrancada dali já para outro lugar, onde o amor da tua vida ficou para trás, né? E daqui a pouco você sabe que o amor da tua vida está namorando teu melhor amigo que ficou mais um ano. Mas eu vou te dizer, quem vive essa vida está cada vez mais perto do céu. Porque entende o que é viver desafios. E é por isso que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa família diante de Ti. Eu quero pedir ao Senhor que venha dar discernimento espiritual sobre cada vestimenta espiritual que eles precisam colocar em cada um dos territórios onde eles pisam. Em nome de Jesus. E que eles saibam proteger os seus filhos também, porque nós sabemos que existem os ataques de gradiente, onde muitas vezes não consegue alcançar o marido e a esposa, mas vai buscar as crianças. Nós sabemos que esses ataques são tão cruéis que às vezes eles chegam nos pets, Pai. Então, eu não sei se eles estão com animais de estimação, mas eu quero pedir, Pai, se existe, que haja proteção em nome de Jesus. Não só para o deles, mas para os nossos, Pai. Senhor, eu quero pedir, guarda essa família. Traz discernimento a eles, Pai, para que eles entendam que muitas vezes os dissabores que eles vivem, os desequilíbrios que eles vivem, não é pura e simplesmente porque não há sintonia, mas porque existem ataques específicos espirituais que vêm sobre eles. Pai, eu quero apresentar cada uma das famílias aqui representadas. Eu quero apresentando em especial a minha família que está lá em Manaus. Quero pedir que haja proteção sobre a vida da minha esposa. Pai, você sabe que a pastora tem estado sob diversos ataques emocionais, onde ela mesma declara que as sensações estão vindo ao coração dela que não tem lógica, mas nós entendemos isso, Pai. Nós entendemos que quando nós estamos mudando de fase, depois de mais um jejum de 40 dias, o ataque vem, inclusive, sobre a família. Aqueles ataques que estavam vindo sobre mim, agora está sendo pulverizado sobre elas, Pai. Então, eu quero pedir, primeiramente, proteção espiritual para a vida da pastora Cátia. Eu quero pedir proteção espiritual sobre a vida da Júlia e da Sofia, Pai. Quero pedir até mesmo proteção espiritual para o meu cachorro. Que em nome de Jesus o inimigo não venha prosperar naquele território, Pai. E que nós possamos, de uma forma muito especial, contra-atacar o inferno. Para que cada vez mais vidas possam se render aos teus pés. Eu quero te agradecer, Pai, pelas diversas experiências que nós temos vivido. Mas nós sabemos que existem outras coisas por vir. Agora eu estou prestes a mais uma incursão pela selva, em mais uma cidade que eu não conhecia, Pai. Que eu possa ser luz naquele lugar. Em nome de Jesus. Que venham, Pai, cada um das abordagens espirituais que o Senhor quer que eu faça naquele lugar. Eu falo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que o Senhor continue guardando essa igreja. Que o Senhor continue protegendo as nossas vidas de uma forma extraordinária. Eu quero apresentar as famílias representadas e pedir ao Senhor que venha trazer transformação nesses lares, Pai. Em nome de Jesus. Eles têm corações endurecidos que estão dentro dos nossos lares. Pedimos ao Senhor que esteja quebrantando os corações, trazendo, Pai, transformação de vidas em nome de Jesus. Transformação de vidas em nome de Jesus. Mas eu peço também que haja quebra de cadeias, quebra de maldições, quebra, Pai, de laços, quebra de setas, Pai, que foram lançadas contra essas vidas. Que todo embotamento espiritual seja quebrado, em nome de Jesus, Pai. Que esses homens que estão presos no espírito de pornografia sejam libertos, em nome de Jesus. Que haja um novo começo, Pai, nessas famílias. Que haja transformação, em nome de Jesus. E, Pai,
quando nós estivermos vivendo um novo de Deus, que nós possamos sempre tributar a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, pelo século dos séculos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as duas comunhões e consolações sejam sobre Ti, sejam sobre as nossas vidas, seja sobre a nossa casa, seja sobre essa amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus te abençoe grandemente. Dá um abraço a essa pessoa ao teu lado aí, profetiza sobre a vida dela em nome de Jesus.